Nesse vídeo irei mostrar como a gente pode usar transistores de uso comum para você ligar LEDs, né? Acionar alguns tipos de carga. Eu vou fazer para o BC547 aqui, porém você pode utilizar para outros transistores. E dessa forma você consegue, com um botão simples, acionar cargas, né, com correntes maiores. No meu caso aqui eu vou acionar um LED, né? Aí aqui o BC547, um transistor bem comum, né? Em sua base colocaremos um resistor para limitar a corrente de sua base. O BC547 ele é um transistor NPN, então a sua base aqui, quando tiver uma tensão positiva na base, iremos iniciar a condução aqui entre o coletor e o emissor do transistor. Então nesse caso aqui precisamos de uma tensão positiva na base. Em seguida eu vou colocar o LED e o seu resistor no coletor do transistor. Aqui o LED, em seguida um resistor, o resistor para esse LED será de 220 ohms, pois eu vou utilizar uma tensão de alimentação de 5 volts. No canal já tem vídeo de como você calcular, né, um resistor para você ligar corretamente um LED. Aqui, como a tensão é 5 volts, eu já sei que o resistor será de 220 ohms, que é o mais próximo para a corrente de um LED comum. A tensão da alimentação que será 5 volts mais 5 volts. O próximo passo é ligarmos o emissor do transistor no GND e precisamos de uma tensão positiva na base do transistor agora. Então eu vou usar um botão para acionar o sistema aqui, né? Então conectamos aqui o botão nos 5 volts e aqui na base o resistor aqui de polarização, coloquei 10K, pode ser um menor valor, vou colocar aqui de 1K também. Acima de 1K para 5 volts já é suficiente. Então o circuito inicial é esse aqui, bem simples. Temos dois resistores, um transistor, um LED e um botão. Aí eu vou salvar aqui o projeto e colocar para rodar uma simulação. Aqui na simulação do Proteus conseguimos enxergar o que acontece quando eu pressiono o botão. Aqui o LED será ligado, quando eu solto o botão o LED desliga. Aí qual a principal função, né, desse sistema aqui? É o seguinte: você quer ligar uma determinada carga, no caso aqui a carga é o LED, né, com seu resistor, com um botão simples, aqueles botões comuns que você encontra, né, pela internet. O que acontece? Você não pode passar muita corrente pelo botão. Aí, se você passar muita corrente pelo botão, ele tem os terminais dele, tem uma certa resistência, ele com o tempo aquece e ele vai se danificando até o ponto que ele deixa de funcionar. Uma forma de você contornar, né, esse problema é você usando esse tipo de circuito, porque a corrente que passa pelo botão aqui e vai até o transistor, ela é bem pequena. Inclusive dá para calcular. Se você pegar 5 volts, dividir por 1 kΩ aqui, né, 1000 ohms, pela lei, né, de ohms, conseguimos efetuar essa conta aqui bem fácil, né? 5 dividido por 1000 amperes, né, o resultado. Então a corrente que passa por aqui é uma corrente bem pequena.
Já a corrente que passa pelo transistor, aqui, no caso aqui ela está limitada pelo resistor aqui R2, né, que foi calculado de acordo com o LED. O BC547 tem suas limitações de corrente também. Nesse caso aqui, a corrente você pode chegar no máximo por volta de 100 miliamperes, né, no máximo. Acredito que é 150 o máximo do BC547. Então até 100 miliamperes funciona muito bem. Se você for acionar uma carga aqui de maior potência, por exemplo, você pode trocar o BC547 pelo BC337, que ele aguenta até 800 miliamperes. Então, se você trocar pelo BC aqui 337, você pode acionar motores, por exemplo, com o toque de botão, por exemplo. E essa é uma das aplicações, né, que eu estou falando, acionar LEDs, motores. Você pode acionar também aqui relé, é outra ideia, né, possível. Você quer acionar uma carga que é conectada em 220 com um botão simples aqui. Então desse outro lado aqui, junto com o LED, você pode conectar um relé e com um botão simples aqui você consegue controlar uma carga de 220. É claro que essa parte aqui tem que estar isolada, né, com uma fonte de 5 volts isolada dos 220, né, que está sendo controlada, né. Mas aí são ideias para você utilizar, né, esse circuito. Aqui eu fiz com o BC547, que é um transistor NPN, ou seja, a sua base aqui ela é positiva. Mas também podemos fazer com outros transistores. Outro exemplo aqui, pegar o BC557, que já é um transistor, né, PNP, onde a sua base é negativa. Aqui eu vou só espelhar ele, pronto, e a ligação será bem similar. Aqui conectamos o transistor, em seguida agora o LED será conectado em seu emissor. Em seu emissor, o resistor também aqui juntamente com o LED. Resistor de 220, eu usarei 5 volts. Em sua base eu vou colocar também um resistor. Estou seguindo o mesmo padrão de ligação do circuito anterior. Conecta aqui, em seguida no coletor do transistor, conectamos e também usarei 5 volts. Mais 5 volts, aqui os 5 volts, pronto. E falta o botão. No caso do transistor com a base negativa, que é o PNP, para você iniciar a condução dele, aqui é a polarização, a base dele aqui tem que ter uma tensão bem pequena ou próxima do terra. Então o que faremos? Agora, ao invés de conectar o botão ao positivo da fonte, conectamos ele no GND, dessa forma aqui. Aí, por que esse transistor aqui? Esse transistor é uma forma de você garantir que quando ligarmos o circuito, o transistor estará em corte, porque você mantém uma tensão aqui, né, positiva em sua base. Já quando acionarmos o botão aqui, nós nesse ponto aqui teremos o 0 volts. Dessa forma ele irá iniciar a condução, né, que é o que veremos aqui na simulação também. Vou dar um salvar, dar um play na simulação
primeiro circuito funcionando do jeito que estava, e o outro circuito também, ó. Quando eu pressiono, consigo acionar o LED. Nesse caso aqui eu usei um resistor de 10 kΩ porque estamos utilizando esse resistor só como pull-up, né? Para garantir que aqui teremos 5 volts, porém com uma corrente bem baixa, né? Só para você manter esse transistor aqui sem estar conduzindo. Após clicar, aqui aparece o 0 volts, iniciamos a condução aqui entre coletor e emissor do transistor, né? E dessa forma você pode utilizar tanto os transistores NPNs quanto os PNPs para acionar esse tipo de carga. De acordo com o que você vai acionar, você vai dimensionar o seu transistor aqui. Bom, e essa é a primeira aplicação sobre transistores, e até o próximo vídeo.